Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contraponto, desta vez por mais uma decisão da roleta. Nós vamos falar sobre a Liga dos Super Malvados, ou League of Super Evil, LOOS, como é chamado originalmente. E sim, essa é a piada do título original. Não tem muito para falar sobre o desenho em si. Eu fiz uma pesquisa rápida e ele é de 2009 e é um desenho canadense que passou aqui no Brasil pela Disney XD e pela Rede Globo. Mas é realmente um desenho que eu não conhecia antes. E eu gostaria de dizer uma coisa antes de começar, que eu pessoalmente não tenho tanto interesse neste tipo de série. Porque é uma série em 3D e séries em 3D para televisão geralmente tem mais problemas na parte de animação e envelhecem pior do que várias séries em 2D. E também o plot de serem vilões fazendo coisas que eles acham que são do mal, mas são infantis. É algo que eu já vi acontecer várias vezes e não me interessa realmente. Mas eu tenho que dizer, o episódio em si não foi ruim. Eu acabei gostando mais do que eu realmente achei que ia gostar. No caso, a gente está falando do primeiro segmento do primeiro episódio. A história é sobre uma garota adolescente que tem o pai que é um militar, que tinha feito uma super armadura para conseguir derrotar os vilões, só que a filha dele quer porque a colega de classe dela tem mais roupa, tem coisas assim. Aquele estereótipo de garota adolescente que eu não sou muito fã. E ela é tão mimada que ele acaba realmente dando o traje pra ela. E ela sai para poder derrotar os vilões. E daí nos é mostrado os personagens principais, que são os vilões aqui, que um deles é pequeno e é o líder, que se chama Voltar, que tem o design mais memorável daqui, mesmo que eu não goste da maneira que ele movimenta a boca, que ele tem uma coisinha que é pra fazer parte do uniforme, mas eu não acho que ficou tão bem no design. Tem outro que é pra ser um cientista louco, chamado Frog, que tem um queixo bem pontudo. Outro que é chamado de Reginald, que é o musculoso e bobo do grupo. E o Domagedon, que é um cão mutante que parece que eles têm. Só que não tem tanto para falar sobre os personagens, realmente, porque eles não foram tão memoráveis nesse primeiro segmento. Sim, são 11 minutos, mas acaba que eles não interagem tanto quanto eu acho que poderiam interagir. Mas falando agora do plano dos vilões deste episódio, basicamente o plano infantil é que eles vão fazer um churrasco do mal e não vão convidar o vizinho do lado. Que parece ser um plot bem... Mas da maneira que foi executado, não acho que ficou tão ruim. Eles vão lá, começam a falar que são do mal, daí a garota que está com traje vai lá e tenta enfrentar eles porque ela acha que é algo sério, e daí eles acabam fugindo e ocorre uma cena de perseguição, e daí acontece uma das piadas que eu acho que funciona, que eles fingem ir para um dos lados da rua para fugir dela, mas eles acabam indo para o outro lado, assim, despistando um pouco ela. Daí eles acabam indo para um supermercado, lá eles começam a comprar os ingredientes para o churrasco, e acontece uma piada bem sem graça do cão mutante deles ir lá e comer toda a carne, terem que tirar umas salsichas da boca do cão, que literalmente é uma das poucas interações que esse personagem tem no episódio, e é só isso, eles não mostram tanto dele. Depois disso tem outra piada que eu acho que funciona, que eles vão pro caixa e acaba que um dos caixas tá aberto, só que uma senhora tá lá ainda contando dinheiro, vendo a bolsa, e daí outro fica aberto para eles poderem ir, que é algo de Slice of Life que eu acho que funciona. Quem já foi em mercadinhos pequenos ou supermercados grandes pode se identificar com uma situação como essa, mas daí chega o maior plot point deste segmento que, eu vou ser sincero, não gostei nem um pouco, porque a garota lá que estava perseguindo eles, ela fica distraída porque ela estava experimentando sapatos, mesmo estando com aquela armadura lá gigante, e depois que eles chegam na casa deles é revelado que é na verdade um churrasco, a garota fica brava, e a resolução para poder se livrar dessa garota que está tentando ser uma super-heroína é fazer um show de moda com uma roupa toda feita no improviso que o Frog diz:
essa roupa aí está na estação agora, e daí ela troca a armadura dela por aquela outra. E pra ser 100% sincero, eu não gosto desse clichê de a garota vai gostar disso porque a roupa, ela vai se distrair de algo importante só pra pegar sapato, comprar coisas no shopping. Isso pra mim é algo que já está bem datado. E sim, ela parece ser uma garota mimada, só que eles não mostram ela como sendo algo mais do que o estereótipo do que ela realmente é, então acabou sendo algo que eu não gostei. Agora que eu falei da história, o que eu penso, fala um pouco da animação, não é tão ruim quanto eu esperava. Para 2009, eu acho que essa animação em 3D está boa, só que existem alguns pequenos momentos onde a câmera poderia estar em uma posição diferente, ou o movimento dos personagens poderia estar melhor, que é algo realmente do 3D que até hoje se perpetua, de o animador de uma cena colocar a câmera de uma certa forma e o que for animar outra cena colocar de outra forma diferente, mas não é tão ruim quanto eu esperava. Em geral, o que eu posso dizer? Eu acho que os problemas que estão ocorrendo aqui são problemas de primeira tentativa. Eu vejo que tem esforço em muitas das coisas que eles estão tentando fazer aqui. Eu veria mais por curiosidade, porque parece que eles querem fazer algo bom, só que eles ainda estão cometendo erros de começo de série nesse estilo. E, bem, é basicamente tudo isso que eu tenho pra falar. Eu diria que o segmento é bem bobinho, porque ele acaba não trabalhando esses tropos. Depois de eu ter gravado o ponto e aí eu vim ouvir o seu, eu meio que percebi que o maior problema não é nem, como você disse, a animação não está tão ruim, mas que eles tomaram decisões bastante seguras em algo que fica bastante bobo, bastante sem graça. Se ela, por exemplo, naquela hora sai da roupa pra ir ver sapato, que faria muito mais sentido, e aí a solução é nós vamos fazer uma coisa de moda pra distrair ela e ela sair da roupa pra ir ver alguma coisa, faria muito mais sentido, e talvez não se precisasse fazer modelos gigantes ou algo assim. Você poderia refazer a coisa toda com ela só tendo uma roupa diferente, que eles dizem que deixa ela invencível. Mas não, é criado esse coisa para ser visualmente mais interessante, apesar de realmente não ser. Ela não é uma vilã interessante. Eu diria que o maior problema é, como sempre, aquela questão de desenvolver o seu tema. Eu também não gosto muito desse tropo quando é só jogado. Ela é uma garota, ela gosta de moda, hahaha e tal. Mas naquela exceção de, ela é uma garota que gosta de moda, não que todas gostem, poderia ter funcionado. Você só não pode, ao mesmo tempo, forçar que tem uma tendência por armas de fogo e armas de destruição como se fosse moda. É meio que uma coisa estranha, porque ela termina a coisa falando que é claro que esse troço não voa, porque ninguém voa em Europia, sendo a piada que ela acha que ser europeu é uma coisa boa, mas ela nem sabe o que é a Europa. Então, várias das coisas aqui me parecem que, se fossem melhor trabalhadas, poderiam ter funcionado. Essa personagem não é muito inteligente. Ela é alguém focado em moda e não sei o que, e isso poderia funcionar. O problema é que fica muito raso. Como eu disse no meu ponto, naquele segmento inteiro, a coisa mais interessante é que o doutor tinha um bigodinho francês. Eles se deram ao trabalho de animar muito melhor o Voltar, que aliás eu só notei agora, parece que ele é uma piada com o Moltar do Space Ghost. Mas eles fizeram questão de animar ele mais, de dar mais detalhes, porque seria algo mais difícil de tornar interessante, mas aí eles deixam o resto de qualquer jeito. É um pouco bobo. É como se eles pensassem, isso daqui vai chamar atenção, temos que fazer direito, e aí ignorassem o resto. Então, tem esses problemas. Mas é isso, não deixe de ver o meu ponto no meu canal, e até a próxima.